Olá pessoal, eu sou o Marcos Rabelo, estudante de Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará, e hoje vamos mergulhar em um tópico que está revolucionando a tecnologia, os modelos de IA personalizado, geradores de imagem, geradores de vídeo, geradores de texto. Hoje vamos explorar algumas ferramentas que vão melhorar muito o desempenho das suas consultas, com resultados mais assertivos e eficientes. Mas se você não sabe nada de programação e acha que é um assunto muito complicado, não precisa sair do vídeo, pois aqui nós não vamos ter nenhuma linha de código nem cálculos complexos. Mas antes temos que ter uma ideia de como uma IA funciona. Mas afinal, o que é uma IA? Vamos começar entendendo como uma IA realmente pensa. Imagina que ela é uma bibliotecária, que não só leu todos os livros do mundo, mas ela também entendeu todos os contextos sutis e conexões entre eles. Ela sabe que um autor de ficção científica teve influência de um filósofo do século XVIII. Ela sabe como as palavras se conectam para formar não apenas frases, mas também sentido e interações ideais. Quando você faz uma consulta, ela não está apenas buscando uma palavra-chave, ela está navegando por essa teia quase infinita de conhecimento só para encontrar o que mais condiz com a essência do seu pedido. É por isso que parece mágica. Mas essa capacidade quase infinita tem um paradoxo. O que acontece se seu pedido for ambíguo? Se você chegar para a nossa bibliotecária genial e falar apenas "me dê um livro bom", ela entra em colapso. Bom para quem? Para uma criança? Para um engenheiro? Como se ela não sabe sobre você. Ela faz uma única coisa que pode, ela adivinha. Ela olha para os livros mais populares da biblioteca e te entrega, mesmo que não seja o certo para você. Pior ainda, e se você pedir algo que não existe, como a história da aviação na Grécia Antiga? Como o trabalho dela é sempre ajudar, ela pode tentar criar uma resposta. Ela pega um livro de mitologia grega, um livro sobre a história da aviação, funde os dois, criando uma resposta que parece plausível, mas é completamente falsa. No mundo da IA, chamamos isso de alucinação. Então aqui está o nosso dilema. Temos em nossas mãos um gênio com conhecimento quase infinito, mas que sofre depois de problemas perigosos. Ela adivinha quando não tem contexto e inventa quando não sabe a resposta. A maior vantagem da IA se torna também sua maior limitação. A grande questão e a grande oportunidade é como podemos aproveitar todo esse poder, mas eliminando esse risco. Como podemos pegar esse sábio confuso e transformá-lo em um especialista focado, que trabalha para nós de forma 100% confiável? É exatamente isso que vamos resolver a seguir. Ok, então temos o nosso bibliotecário genial, mas que às vezes perde ou inventa coisas. Como a gente resolve isso? Como garantimos que ele trabalhe para nós de forma precisa? Para isso, existem algumas técnicas que podemos utilizar. A primeira, acredite ou não, é basicamente pedir com jeitinho. É sério, eu tô falando sério. A técnica mais poderosa se chama engenharia de prompt, que é nada mais do que ser extremamente claro e inteligente na forma como pedimos uma coisa. Vamos voltar para a nossa biblioteca. Em vez de você pedir um livro legal, vamos aplicar a engenharia de prompt. Primeiro damos a ela detalhes e restrições. Você diz: eu sou um estudante de computação, quero um livro de fantasia, com uma boa reviravolta na história e que tenha menos de 100 páginas. Olhe o quanto o nosso pedido tem bem mais chance de ser uma tentativa certeira. Mas ainda podemos melhorar. Podemos dar a ela uma persona, um papel a ser seguido. Você diz: haja como um editor experiente, especialista no público de livros do meu perfil. Você sabe como manter a curva de atenção e tem técnicas para identificar pontos interessantes do seu público. Acredite, fazer uma IA assumir esses papéis muda completamente a linha de raciocínio dela, o que pode nos trazer respostas muito mais ricas sem que a gente precise dar todas as informações. Ok, isso resolve o problema do jeito de pedir, mas e se a gente precisa que a IA use uma informação que ela não tem? Use uma informação nossa. Aí entra a nossa segunda técnica, o RAG. De forma mais simples, o RAG é quando nós entregamos um documento para uma IA dizendo: sua resposta deve ser baseada nisso aqui. A informação que a gente entrega é sempre priorizada. Por exemplo, poderíamos dar a nosso bibliotecário um gráfico que mostre os interesses literários dos jovens em Belém, na minha cidade. Com base nesse documento, as recomendações dele seriam ainda mais precisas.
Essas duas técnicas, a engenharia de prompt e o RAG, não só ajudam a ter resultados mais precisos, como também forçam a IA a seguir um caminho mais lógico. Isso diminui a chance de ela se perder em sua própria conexão e ter as temidas alucinações. Pois é, pessoal, agora a gente vai para a parte prática, e para praticar o que a gente acabou de aprender, a gente vai usar a ferramenta do Google, os Gens do Gemini. Nela a gente vai criar um mentor de estudos de questões de concurso público, focadas no direito constitucional. Como você pode ver aqui na nossa tela, a gente vai poder dar um nome para ela, que eu escolhi juiz. A gente pode construir o nosso prompt personalizado, e aqui embaixo no conhecimento a gente pode adicionar a nossa base de dados. Então vamos mãos à obra, né? Eu fiz aqui um prompt personalizado, já escrito, e aqui a gente pode analisar aonde eu apliquei as nossas técnicas. A gente atribui a ela um papel, eu dei a ela ordens claras de como ela deve seguir e o que ela deve fazer. Bem, agora a gente só precisa adicionar o nosso RAG, né? Que vai ser a Constituição Federal, onde ele vai se basear para poder criar as questões e fazer maiores análises. Vamos falar um pouco da ferramenta, né? O Gens foi justamente criado para isso. Ele foi criado para ser uma LLM personalizada, onde a gente vai dar eles atribuições específicas para ele conseguir ter melhores resultados. Então, além de poder dar as instruções e ver aqui a nossa base de conhecimento, aqui a gente vai ter uma prévia onde pode testar o conhecimento que ele já tem. Então aqui a gente pode simplesmente pesquisar o que ele foi feito, o que ele é, só para dar um teste e ver se está do nosso agrado. Fui modelado para ser um legislador com um grande domínio da interpretação das leis, funcionando como um tutor especializado na área jurídica, com foco no direito constitucional, já que a Constituição Federal está anexada. Então aqui ele deu uma descrição breve da nossa introdução e da nossa base de conhecimentos. Mas a gente pode agora fazer usufruto dele de uma forma melhor, né? O Gen, ele tem várias funcionalidades que ficam meio escondidas, pessoal. Então é muito interessante vocês darem uma pesquisada e explorarem. Por exemplo, se a gente usar aqui o arroba, a gente pode usar as ferramentas do Google para poder fazer certas funções. Ou então existe uma função que muita gente não sabe que ele tem, que é de criar quizzes, por exemplo. Bem, aqui eu pedi para ele criar um quiz com uma pergunta só para a gente explicar. E essa ferramenta de quiz ela é muito interessante porque ele não só vai elaborar pergunta, como ele vai elaborar métricas para ver o nosso aprendizado. Ele pode analisar aonde são nossos fracos e fortes. E ele pode fazer perguntas variadas. Aqui, caso isso é uma pergunta, de acordo com o artigo 1º da Constituição Federal de 1988, é estabelecido os princípios fundamentais, qual dos incisos abaixo não é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Além disso, por exemplo, você pode olhar algumas dicas se você tiver com problemas para resolver a questão. Agora que a gente respondeu, a gente tem acesso a essa tela aqui mais de controle. A gente vai ver nossa pontuação. Você pode analisar a performance. Aqui foi um quiz bem curto de uma questão, mas se você quiser fazer um quiz de 10 questões, tem uma análise bem melhor. Aqui são cartões didáticos, onde você pode decorar termos ou ficar memorizando eles. E é claro, tem um guia de estudos, onde ele vai analisar o seu desempenho e ver onde você precisa estar. E se a gente quiser, a gente pode elaborar mais perguntas aqui. Então ele vai dar um número de perguntas, ele vai dizer áreas de melhoria, ou todos os assuntos e as dificuldades. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que essa tenha sido uma aula útil e que essa ferramenta possa ser usada por vocês no futuro.
Espero que isso tenha agregado. Muito obrigado por me ouvirem e até a próxima.